acabei de ter uma call com um doutor a respeito do meu teste de DNA, que eu fiz quando eu estava palestrando no Biohack Experience, num evento de biohacking. O teste que eu fiz lá foi enviado para os Estados Unidos, lá para onde tem laboratório e tudo mais, e aí o resultado sai online. E aí a gente tem, junto com o pessoal da The Quantic Hub, o pessoal que faz todo esse processo aqui no Brasil, eles têm um doutor que faz a tradução e te norteia ali de acordo com o seu resultado do teste e tudo mais. Comigo eu acabei de ter essa call aqui com o doutor e um pouco do que foi prescrito para mim, né, literalmente o que aconteceu comigo, na verdade não aconteceu nada, né, é só um teste que mostra as minhas predisposições genéticas e tudo mais, como que meu corpo funciona, se eu tenho predisposição para alguma coisa, para alguma doença e etc. Se eu tenho mais fácil absorção para algum tipo de alimento ou dificuldade para outros, tudo isso o teste vai te mostrar. E aí fica mais fácil, inclusive, de você nortear e criar a sua rotina dentro desses hábitos para que você, com a epigenética, né, a parte de fora, você consiga literalmente não deixar com que a genética aconteça, né? Com aquele fator que você tem predisposição, aquilo ali de fato aconteça e te leve a ter uma doença ou ter qualquer coisa do tipo. Então, com a epigenética, com a parte dos hábitos que a gente vai ter no mundo lá de fora, no mundo exterior, a gente vai conseguir refletir para o nosso eu interior a respeito de ter ou não, de conseguir esconder e, vamos dizer assim, silenciar aquele gene, daquela genética, daquele traço que a gente tem de alguma doença, de alguma coisa. Então é para isso que eu fiz esse teste, justamente para ter essa noção e entender um pouco mais o que eu me predisponho a ter, né, algo da minha genética. Assim vai ficar mais fácil de eu entender algumas coisas no meu passado e também me prevenir para o futuro com as coisas que eu já faço. Então eu vou estar podendo agindo ainda com mais incidência ainda a respeito dos hábitos, sobre algo e etc. Eu vou contar um pouco desse resultado aqui para vocês, que são, no caso, a predisposição a ter ansiedade, a ter depressão e também a ser bem procrastinador, vamos dizer assim. O teste de DNA conseguiu mostrar, inclusive, que eu sou um cara que literalmente às vezes não vou me concentrar tanto, vou ter um problema ali de atenção, de não querer focar em algumas coisas, e aí obviamente isso leva à procrastinação e etc. Outro resultado que tivemos também foi a respeito da alimentação. O glúten para o meu corpo é algo muito inflamatório, então a dieta que eu tenho hoje, que eu estou no triatlo e tudo mais, envolve comer pães e carboidratos, e às vezes isso pode ter glúten, algo que eu não estava me preocupando tanto, e pode ser algo que vai me inflamar, e isso aí vai poder trazer algum malefício lá na frente. Então é algo que eu possa já começar a ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Não acho que a dieta que eu tenho hoje interfira tanto, porque eu tenho uma alimentação boa, mas o fato de eu não ter excluído 100% o glúten da minha dieta pode ser algo que lá na frente ocasionaria em alguma coisa, né? Mas é algo que eu já vou começar a trabalhar, já vou começar a passar esses resultados para nutricionista, para a gente ver outras opções e etc. Mas não vai ser algo tão radical na minha rotina assim, porque eu não gosto que as coisas sejam radicais, eu gosto que elas literalmente vão crescendo num processo. Da mesma forma que o meu sono, eu sempre tive dificuldade para dormir cedo, mas eu sempre estava tentando, melhorando algumas coisinhas. Melhorando, o fato de eu estar sempre acordando cedo já melhorava o fato de eu ir dormir, de estar sempre fazendo atividade física, isso ser um processo até que hoje eu consiga ter uma noite de sono boa, sem insônia, estar dormindo sempre no horário certinho e acordando sempre no padrão de horários. Então isso, o básico sendo feito um pouquinho a cada dia, vai levar a essa perfeição no longo prazo, que é isso que eu vou buscar também com essa parte do glúten. Outra coisa que eu tenho dificuldade aqui, que foi mostrado, é que eu não absorvo bem alguns nutrientes na minha alimentação. Por exemplo, o ferro, o selênio, o cálcio e o magnésio são alimentos que eu tenho dificuldade para absorver. Meu corpo tem essa dificuldade, a genética do meu corpo, ela tem dificuldade de absorver esse tipo de nutriente. Então é importante o quê? Eu estar sempre tendo esses alimentos em grande quantidade, uma dieta rica em ferro, por exemplo, para não desenvolver anemia lá na frente. Porque
como eu tenho dificuldade de absorver, se eu comer só o básico, o suficiente ali, vamos dizer, para um ser humano normal, talvez para mim não funcione. Então às vezes eu preciso um pouco mais para suprir a minha necessidade. Outra coisa também que eu tenho predisposição baixa em absorver é sobre as vitaminas B12 e B6, que são vitaminas que estão principalmente presentes na carne. O doutor inclusive perguntou se eu era vegano, porque esse é um tipo de nutriente que às vezes falta na dieta vegana, justamente por vir da carne. Ele apontou em relação ao sono também duas coisas que eu tenho dificuldade, que eu tenho predisposição, que é a ter insônia. Então eu já consigo olhar o meu passado e ver que, caramba, realmente eu já tive insônia, já passei por isso há algum tempo e tava só refletindo um pouco da minha genética. Hoje em dia, com esse passo a passo que eu fiz, com a higiene do sono, os bons hábitos e tudo mais, isso literalmente se sanou, eu não tenho mais insônia. Então a gente está silenciando tudo isso. Outra forma da gente silenciar seria também usando os produtos da The Quantic Hub a respeito de canabidiol e etc, que inclusive o doutor passa pra gente, porque isso tudo tem que andar lado a lado também, né? Não adianta você só querer tomar o canabidiol e não ter bons hábitos, uma base boa, uns pilares bem sustentados. Outra coisa a respeito do sono é o bruxismo. Então eu tenho tendência a ter bruxismo, que talvez seja por tensão muscular, por ansiedade, alguma coisa ou então ele falou também que isso pode ser causado por conta de uso de antidepressivos, que pode favorecer isso. Só que não é o meu caso, não uso isso e não tenho muita ansiedade também atualmente. Obviamente eu tenho a predisposição, mas isso se torna displicente no meu dia a dia, porque os bons hábitos, a forma com que eu mantenho a minha mente saudável tá em dia. Então eu tenho que ficar atento para que lá na frente, caso eu não mantenha esses bons hábitos, isso vai poder ocasionar, isso vai poder voltar com muito mais facilidade do que qualquer outra doença, por exemplo. Então é algo que eu tenho que prestar bastante atenção. E para finalizar, uma coisa importante que eu anotei aqui é a respeito da tendência a ter dependência de morfina. Para vocês terem ideia, ele falou algo que foi anotado. Eu nem lembro se eu já usei morfina na minha vida, se talvez eu já tenha usado por conta da cirurgia que eu fiz, só que eu também não sei. Então, enfim, é algo que eu não vou me manter próximo, obviamente, mas ele disse que realmente é algo que o meu corpo tende a ser dependente. Ou seja, se um dia eu usar a morfina, eu tenho muito mais tendência a ser viciado do que qualquer outra pessoa. E a respeito também a coisas sobre imunidade, como por exemplo a tendência que eu tenho de ter rinite alérgica, gripe, etc. Só que é algo que eu venho também silenciando bastante só com os bons hábitos, tomando banho gelado, shot matinal e etc. Então eu estou bem feliz com os resultados. Apesar de eu ver que eu tenho predisposição a muita coisa, cara, isso aqui não é o fim do mundo. Todo mundo tem predisposição a alguma coisa por conta do próprio passado, dos próprios pais, avós e toda a cadeia genética que veio aí atrás. Então o importante é o que? A gente manter os bons hábitos para a gente silenciar de fato todos esses genes, né? Vários outros resultados foram dados também, mas esse foi a parte principal. Outra coisa que falou bastante também foi a respeito do metabolismo, tendências a ter obesidade, diabetes, a forma com que você metaboliza o álcool, a cafeína e carboidratos e etc. Tudo isso vai falar no seu teste. Então é algo bem da hora da gente estar fazendo para a gente justamente ter essa noção de conhecimento do nosso corpo, da nossa genética, que aí sim a gente vai poder traçar bons hábitos. Vamos almoçar aqui agora, ver o que tem de almoço. Couve que eu preciso. Só não tem carne. Isso tá sendo um problema pra mim, porque normalmente a gente tem uma moça que vem aqui em casa e ela prepara comida. Só que não tá sobrando comida para os dias que ela não vem, por exemplo, para janta. Então tá sempre faltando alguma coisa no meu prato. Então às vezes eu preciso de brócolis, carne, tá faltando a quantidade do que eu preciso também. Então eu preciso me organizar melhor para fazer essa dieta, porque nesse último mês essa foi a pior parte. Sem sombra de dúvidas, eu não estou comendo sujo. Quando eu falo que eu não estou conseguindo seguir a dieta para minha nutricionista, não é que eu tô comendo só porcaria, isso não acontece, mas é porque eu não estou comendo o necessário. E eu sou um cara, igual eu falei com você já, que se pudesse,
eu tenho facilidade de comer menos, essa é a verdade. Eu tenho facilidade de não comer. Então se eu precisar de ficar em jejum até meio-dia e não tomar um café da manhã, eu vou conseguir tranquilamente. Então eu preciso estar regrado, porque com essa rotina de treinos pro triatlon eu não posso ficar sem comer. Preciso estar sempre mantendo a minha energia. Se eu deixar de comer alguma refeição, por exemplo, eu já não vou bater, eu vou ficar em déficit calórico, o que não é importante para mim, o que não é o ideal, porque meu percentual de gordura já é baixo, a gente não quer perder massa magra nem nada. Então, tá sendo um problema. Essa é uma das próximas metas minhas para ajeitar nesses próximos dias, porque eu preciso de alguma forma ou outra pensar, talvez criar marmitas e etc. Então vou me organizar para isso e não sei o que eu vou fazer hoje para comer. Talvez vou ter que fazer um macarrão aqui, que vai ser a única opção, porque tá faltando algumas coisas. Acontece essas coisas, né? Um dia a gente vai ter um cozinheiro pra nós I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Ultimamente eu tô na procura e na fissura pra achar um iPad para eu conseguir editar vídeo, fazer reels, vídeo pro YouTube também, e poder ler meus artigos, fazer resumo no Word lá, que eu sei que tem. Então tô nessa fissura, tô indo no shopping agora dar uma olhada pra ver se a gente encontra e dar uma analisada nos preços. Pra finalizar meu dia agora, chegando no shopping, não comprei iPad. Tava muito caro, acho que até na internet tava mais barato de comprar, no próprio site, coisa de R$2.000 de diferença, eu nunca vi isso na vida. Mas enfim, vamos na medida do possível. Vou fazer aqui agora uma couvezinha refogada, vou tacar um pouquinho de azeite, só um tequinho, e aí a gente pega a couve, já deixa, ó, já tá prontinha aqui, picadinha. E aí a gente taca na frigideira pra gente comer do jeito certo, a nossa dietinha. Tacar um tequinho de sal. Eu costumo comer só um pouco à noite mesmo, por conta de não deixar meu sistema digestivo tão cheio a ponto de eu dormir mal. Então é isso, finalizamos o dia então com essa pequena refeição. Normalmente ela chega a ser metade, eu gosto de fazer ela metade do almoço. Porque no almoço basicamente a gente está com o nosso pico de metabolismo, de digestão mais alta do dia, né? É o horário do almoço. Na parte da noite isso já vai diminuindo e cai em média 50% esse metabolismo aí, o que dificultaria caso a gente fosse comer uma carne e etc, que é o caso que a gente está fazendo hoje. Então eu já reduzo pela metade também a comida. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, te vejo lá no meu Instagram, @bicho_.